sonho. E eu acredito que este sonho não foi só um sonho, mas sim foi um aviso de Deus, uma revelação, né? Uma visão em sonho, o qual eu sonhava que eu estava na minha casa, de repente eu saía para fora e quando eu olhava para o céu, aí vinha uma voz e me dizia, olha, e quando eu olhava para o céu, eu via vários relógios, tudo encarreirado. E esses relógios, cada um marcava um tipo de hora, né? Então, era 7 horas, outros eram 9, e assim ia. Então, eu fui olhando aqueles relógios, e cada relógio, a hora estava mais avançada, né? Aí, o último relógio que eu vi era um relógio que estava parado no ponteiro, né? Marcando como era 3 horas. Até hoje, eu fui pensando por quê, né? 3 horas era o horário certinho. Aí, o outro relógio já mostrava somente o ponteiro, não mostrava mais os números, né? E assim ia todos os relógios, ia desaparecendo algo dele. E aí, o outro relógio já não aparecia mais os ponteiros nem os números. Era um relógio apenas só mesmo, né? Só a roda, que era aquele relógio tipo redondo. Relógio redondo, né? E aí só mostrava mesmo ali o fundo branco. E assim ia. Então, meus irmãos, eu tive esse sonho, né? Com esse relógio, né? O último relógio, ele apagava os números e os ponteiros e só aparecia o fundo branco. E o resto, né? Eu não via mais porque as nuvens, sumia nas nuvens, né? Do céu. E quando eu olhava do outro lado, eu vi um olho. Esse olho corria muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Eu vi esse olho, esse olhar, um olhar assim de piedade, um olhar de tristeza, um olhar de amargura e muito choro, né? Muitas lágrimas saíam desse olhar. E eu não entendia, né? Aí, de repente, eu olhava para o outro lado do céu e eu via vários aparelhos eletrônicos, eu não sei porquê, mas eu vi computador, né, o computador completo e muitos aparelhos eletrônicos, rádio, TV, celular. E esse olho chorava muito. Muito mesmo, eu não entendi. E tudo no ano de 2019, né? Foi no mês de junho ou julho, eu não sei. Mas foi no ano de 2019 que eu tive esse sonho. E eu não tinha visto nada antes, assim, para me dizer que eu sonhei, porque eu tinha visto alguma notícia, alguma coisa. Não, nada. E eu fiquei muito preocupada, né? Do sonho. Falava para mim, assim, marcar, né? Aquele horário. E era para mim poder observar bem. E falava para mim, né, até contar. Então, eu não fiz o vídeo, não fiz o áudio. Fiquei para mim porque, né, na internet já tá cheio de coisas, assim, de mensagens. E, de repente, a minha ia ser só mais um entre elas. Muita gente não ia dar ouvido, mas eu contei, assim, para meus parentes. Eu contei para algumas pessoas, né, que nós sempre falamos de Deus. Então, eu fiquei muito preocupada. Por que aquele olhar? Porque estava tudo tão bem, né? No ano de 2019, não tinha essa pandemia. Estava tudo muito bem. E eu tive esse sonho. Eu fiquei com muito medo quando eu acordei. Eu ia sair, passear, e eu fiquei com medo. Quando dava esse horário de 3 horas, eu ficava com o meu coração apertado. Parece que ia acontecer algo, mas não aconteceu. Né? Não aconteceu. Eu não entendo por que o número 3 parou. E eu pensei, será que Jesus vai voltar nesse horário? Eu pensei de tudo, né? Fiquei muito assim, temendo aquilo. E assim foi passando, né? E entrou o ano de 2020. Quando entrou o ano de 2020, no mês de janeiro, eu lembro que eu estava dormindo na minha cama. E eu sempre assim, quando eu vou dormir, eu desligo o celular, desligo tudo, né? Eu ouvi alarme. O alarme tocava muito, aquele som assim suave. E eu fiquei muito preocupada, que isso, eu desliguei todos os aparelhos celulares. Então eu ouvi aquele alarme tocar e não tinha nenhum celular ligado, nada. Eu não tinha alarme em casa, nada disso. E eu ouvi aquele alarme muito assim suave. Então eu acordei, né, com aquele alarme e eu não parava de ouvir. Eu acordei o meu esposo, falei com ele, você está ouvindo? Ele dizia que não, ele não ouvia o alarme.
Eu olhei para a janela, assim, para a rua, estava tudo escuro ainda, era mais ou menos umas 4 horas da manhã. E eu fiz o quê? Falei com ele, vamos orar, falar com o Senhor, porque alguma coisa Deus quer falar conosco. Porque alguns dias, né, atrás eu tinha recebido uma revelação na igreja que o Senhor ia me despertar pela madrugada para mim falar com ele, que ele queria me falar algo. Então eu orei mais meu esposo, enquanto, meus irmãos, eu não orei, enquanto eu não falei com o Senhor tudo que eu precisava, enquanto eu não orei pelo Brasil, enquanto eu não orei, aquele alarme não parou de soar nos meus ouvidos. Eu ouvia, aquele alarme desapareceu depois da oração. E eu abri a palavra do Senhor e o Senhor falou comigo, né, sobre que Ele ia guardar, que Ele ia livrar, que havia um mal sobre a terra. E mesmo assim eu mantive o silêncio, fiquei calada, contei para poucas pessoas, não fiz o vídeo, o áudio. E de repente, né, chegou essa pandemia no mundo, de repente chegou essa pandemia no Brasil. E o Senhor me prometeu que me guardar e livrar. E o Senhor cumpriu a sua promessa, porque eu passei o ano de 2020, minha família, meus familiares, graças a Deus. A minha casa foi coberta com o sangue de Jesus, Ele me livrou, Ele livrou a minha família, eu não sei nem como agradecer. O Senhor tem nos guardado e livrado. E eu tenho visto com meus olhos que o Senhor queria me dizer isso, que o que ia vir sobre a terra, então tudo é cumprimento da palavra do Senhor. Tudo é cumprimento das profecias, para que nós, né, voltemos para Jesus, para que nós, cada dia mais, nós voltemos para Ele. Nós oramos, nós buscamos a Ele, porque o Senhor está às portas. Eu quero dizer para você que está afastado dos caminhos do Senhor, retorna. Olha, não fica olhando aí porque a igreja vacilou, porque o pastor caiu, porque o pastor vacilou, não confio mais em ninguém, não confio mais em homens de Deus. Não, você não tem que olhar para o homem. Você tem que olhar para Jesus, porque Jesus é quem vai nos levar ao céu. É Jesus quem salva e liberta. Não fique aí olhando o erro de um, olhando o erro de outro, olhando o pecado de um, pecado de outro, porque todos nós que estamos nessa terra, nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas eu quero te dizer que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E hoje você tem essa oportunidade. Mas amanhã talvez você não tenha. Talvez Jesus vai ter já voltado para você, né? E nós todos estamos aqui nessa terra com os dias contados. Alguns provaram a morte, outros não. Mas quem sabe que nós vamos provar a morte. Então, se nós vamos provar a morte, nós temos que estar preparados para encontrar com Cristo. Não olhe, não fique aí, muita gente fica, às vezes, no YouTube, procurando profecia, procurando revelação. Não faça isso. Não faça isso. Aí eles recebem aqueles áudios e fica repassando, às vezes, não é uma afirmação do Senhor. Talvez nem o Senhor falou. Então tem muita gente assim, fica aí atrás de pastor de YouTube e nem sabe, aí eles falham, a pessoa fracassa, fica com a fé neles. Não, você não tem que ter fé neles, você tem que ter fé em Jesus. Jesus, Ele deixou sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a maior revelação. E se você orar, se você consagrar, se você pedir, o Senhor vai falar com você também. O mesmo Deus poderoso que fala com seus servos vai falar também com você, porque o Senhor, Ele fala. Agora, se você não clamar, se você não pedir, não quiser ouvir a voz dele, Ele também vai ficar calado. Mas se você ler a palavra do Senhor, meditar nela dia e noite, você vai saber. Então, é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor é verdadeira. Então, não temos que temer, não temos que ficar abalados, mas sim clamar e confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele fala e Ele cumpre, a sua promessa não falhará. E o Senhor tem me mostrado em sonho, eu acredito que foi sim, um aviso de Deus para mim, né? Para me tranquilizar meu coração, para me acalmar meu coração. E isso tem me sustentado, porque eu sim tive medo, né? Por causa desta pandemia. Eu tive sim, mas eu pensei, como pode o Senhor ter me falado? O Senhor foi tão fiel comigo e Ele me falou, né? Esse olho que saiu muitas lágrimas, que chorava muito, pode ser, que eu não sei, né? Se é o olho de Deus com a tristeza de ver tanta gente perecendo,
de tanta gente não dando ouvido à voz dele, a vida terminando para muita gente aí e muita gente despreparado, porque o Senhor, Ele ama a nossa vida, Ele quer a nossa alma, Ele quer que nós se salvamos, que nós não sejamos condenados ao inferno. Talvez seja o olho, né, de muitos, igual muitos olhos, né, derramaram lágrimas nesse ano de 2020, perda de seus queridos, muita gente com muita saúde, né, faleceu. Então, assim, aconteceu muitas coisas que fizeram muito as pessoas chorar. Então, eu não sei, eu não posso dizer, mas é só isso mesmo que eu recebi em sonho, né, que eu sonhei e cumpriu, né, sobre a terra. Que esses dias difíceis, o Senhor tem alertado, é porque Ele vai buscar o seu povo. Ele vai buscar o seu povo. Ele vai tirar seu povo dessa terra de sofrimento e vai levar ao céu. Deus te abençoe em nome de Jesus.